Então vamos dividir o Brasil entre o norte e o nordeste para a galera da esquerda, para os petistas. E aí a gente pega o centro-oeste, o sudeste e o sul e dá na mão da galera da direita. Essa foi uma proposta feita por um deputado bolsonarista que particularmente eu considerei extremamente estapafúrdia, ignorante e preconceituosa. E ao longo desse vídeo você vai compreender por que esse mito de que o Nordeste é sustentado pela galera do Sudeste não faz o menor sentido. E vamos começar a entender por que ideias como essa estão presentes na cabeça, no geral, do pessoal mais sulista. Porque a gente sempre olha a visão da pessoa física. Você provavelmente pensa da seguinte maneira: porra, o Nordeste ele recebe Bolsa Família, a galera não trabalha, é vagabunda, não sei o quê, vota no PT e a gente aqui no Sul tem que carregar o Brasil nas costas. Isso é um absurdo, pessoal, porque vocês sempre olham a ótica do Bolsa Família, do Vale Gás, ou seja o que for. Só que a formação econômica do Brasil foi extremamente injusta com o norte do país. E para você compreender um pouco mais sobre isso, eu vou voltar rapidamente à formação econômica do Brasil, tá? O Brasil era parte de Portugal, né? Dom João, ele era o rei de Portugal, Algarve e do Brasil. E quando eles tiveram lá as guerras napoleônicas que fizeram a mudança para o Rio de Janeiro, colocando a capital no Rio de Janeiro, o que a gente teve foi a centralização do poder. O Brasil é um país que nasceu de cima para baixo. Tudo pertencia à família real e aí a gente tinha o poder centralizado lá na Praça 15, no Paço Imperial. E a partir dali, a gente teve um desenvolvimento, teve todos os processos que levaram a gente até a independência e depois tornamos um império de novo, com poder central no Rio de Janeiro. Depois a gente teve a proclamação da República e aí é algo extremamente importante, que foi a formação, né, da política brasileira. Inclusive, se você for lembrar das suas aulas de história, ou se você estudar sobre isso, você vai ver que a República Velha foi caracterizada pela política do café com leite. Ou seja, os deputados e tudo mais, eles estavam ligados à oligarquia paulista do café ou à oligarquia mineira do leite. Isso fazia com que as decisões centrais do Brasil sempre privilegiavam a galera do Sudeste, né? E aí a gente, obviamente, teve todo o desenvolvimento ali, era Vargas e tudo mais, mas se você olhar historicamente, sempre o poder central privilegiou o Sudeste. Quando você olha, por exemplo, coisas do tipo vamos proteger a indústria nacional. Aliás, muita gente, inclusive do Nordeste e do Norte, tem essa mentalidade. Vamos proteger a indústria nacional, né? O próprio presidente Lula, ele cresceu no sindicato das montadoras aqui de São Paulo. E qual era a ideia ali? Não, a gente tem que proteger o Brasil contra carros, né, contra a produção feita de maneira internacional que chega no Brasil mais barata e de melhor qualidade. E aí chegava para o governo, pressionava o governo central, não é isso? E aí a gente fazia o quê? Vamos criar tarifas para proteger a indústria nacional. Assim, o carro que vem de fora não vai competir com o carro brasileiro. Só que não é isso que acontece. A indústria nacional era a indústria de São Paulo. As montadoras estavam todas aqui em São Paulo. Então a gente virou e falou, olha, o brasileiro vai pagar mais caro no carro, vai ter carros piores e a gente vai privilegiar as pessoas que estão trabalhando aqui em São Paulo. Aí o cara lá no Nordeste hoje paga a porra de 100 mil reais num Onix sem ar, merda, porque estamos protegendo a indústria nacional. O cacete, a gente está protegendo a indústria paulista. Ah não, o aço chinês ele é extremamente competitivo, vai quebrar a indústria brasileira. Não, não, vai quebrar a CSN, vai quebrar a Usiminas, vai quebrar a CSA, vai quebrar empresas que no geral estão concentradas no Sudeste. Aí a gente obriga o país inteiro a pagar caro no aço, né? Em produtos enlatados, em carros, na construção civil, porque a gente está protegendo indústrias que estão aonde? Em São Paulo, no Sudeste. Ah, e a gente dá dinheiro lá para os nordestinos que ganham Bolsa Família e votam no Lula.
Disse o cara do agro que tem o plano safra, que são muito mais dinheiro colocado na produção agrícola do Centro-Oeste. Aí esse dinheiro você não acha incorreto fazer. Então percebe, há sempre um privilégio no desenvolvimento do Sudeste brasileiro. Quando a gente tinha as indústrias sendo instaladas aqui, a gente construía, por exemplo, ferrovias. Até pouco tempo, até o último governo do Bolsonaro aí, quando a gente teve o marco das ferrovias, as ferrovias no Brasil todas eram produzidas pelo Estado. E aonde ele produzia essa ferrovia? No Sudeste. A gente agora está tendo um desenvolvimento de ferrovias, né, cruzando o Centro-Oeste e indo para o Nordeste. Mas a gente sempre privilegiou investimentos aqui. Aí a indústria aqui de São Paulo, do Sudeste, acabava se desenvolvendo, enquanto lá no Nordeste isso não acontecia. Então, a ideia de que eles recebem Bolsa Família, portanto, a gente sustenta os caras, não é bem assim. Ao longo de toda a formação econômica do Brasil, o governo central sempre privilegiou o sul do Brasil. E aí, você não fala sobre isso. Você fala só sobre o que aconteceu a partir disso, que foi um empobrecimento e um não desenvolvimento do Nordeste e do Norte do Brasil. Inclusive, tudo que é produzido lá vai para Brasília, e aí Brasília, nas políticas protecionistas e industriais, privilegia absurdamente o sul do Brasil e dá Bolsa Família para o Nordeste. Aí você fica puto que o cara do Bolsa Família está recebendo o dinheiro dele. Quando, na verdade, a forma como a gente distribui o Brasil é extremamente injusta para o desenvolvimento nordestino e para o desenvolvimento do norte do país. E aí eu puxo outra análise importante para você compreender, né? Que aí talvez faça um certo sentido a gente pensar em dividir o Brasil. Não na ótica, né, preconceituosa de socialmente o Nordeste é diferente do Sudeste. Não tem nada a ver com isso. Mas se você olhar no mundo, países grandes costumam ter um desenvolvimento muito específico por conta dessa questão de ter governos centrais. Me diz um país grande que tenha um desenvolvimento equínime, né, que seja igual no país inteiro. Não tem. Ou melhor, tem sim, tem um, chamado Estados Unidos da América, né? Só para você ter uma ideia, o Estado americano, são 50 estados, tá? O Estado americano mais pobre dos Estados Unidos tem um PIB per capita maior do que o europeu. Os Estados Unidos é um país gigante e bem distribuído e bem desenvolvido. Mas é aí que eu queria entrar numa análise importante da gente compreender e que sim favoreceria, né, uma divisão maior do Brasil. Inclusive teve presente no plano de governo do Bolsonaro, através do Paulo Guedes, falar o quê? Mais Brasil e menos Brasília. Os Estados Unidos, o nome já diz, tá? Estados Unidos da América. Diferente do Brasil, que nasceu de cima para baixo, a gente era uma monarquia, virou um império e tudo aquilo pertencia ao imperador. E aí depois, quando virou república, que a gente falou, beleza, agora escreve aí, divide em estados aí o Brasil, né? Só que a nossa federação, ela nunca fugiu dessa ideia de um governo central mandando na porra toda. Diferente dos Estados Unidos, que nasceu de baixo para cima. Eram 13 colônias, que aos poucos ficavam ali na costa leste americana, né? E elas foram literalmente crescendo até o momento que a Inglaterra, em guerra com os Estados Unidos, os caras falaram, não, vamos, né, nos unir e montar uma federação. E essa federação protegeria os estados. E quando teve a grande marcha para o oeste nos Estados Unidos, os estados foram nascendo e sendo agregados aos Estados Unidos, à Federação Americana. Então, os Estados Unidos é um país que ele tem muito poder no estado. Inclusive, é interessante, esse ano eu estava em Ibiza, tirando fotos e tal, aí veio uma menina conversar comigo, ela falou, where are you from? Né? Ela perguntou de onde eu era. E eu respondi, eu sou do Brasil. Aí eu perguntei para ela, que estava com uma amiga, eu falei, e vocês são da onde? Aí a primeira falou, I'm from New York. Ela falou, eu sou de Nova York. E a outra falou, eu sou da Califórnia. É engraçado isso. Repara quando você for conversar, seja em inglês, se você souber falar e tudo, com um americano. No geral, quando você pergunta de onde ele é, ele vai te responder o estado que ele nasceu. Ele nunca vai responder, I'm American, eu sou americano. Tanto é que depois um amigo meu falou, elas são da onde? Eu falei, não, elas são americanas. Mas elas não falaram isso. E por quê? Porque existe esse sentimento nos Estados Unidos do seu estado. O seu estado pertence aos Estados Unidos. E não os Estados Unidos é dono do seu estado.
Toda a política americana é dessa forma. E isso favorece desenvolvimentos regionais. É por isso que a Califórnia ela é mais esquerdista. E, ao mesmo tempo, ela tem mais empresas ligadas à criatividade, a desenvolvimento. O pessoal mais criativo geralmente tem um pensamento mais à esquerda. Quando você vai no Texas, é a galera mais conservadora, a galera andando com arma na rua. Né? Há leis específicas no Texas que não tem na Califórnia. Quando você vai para a Flórida, há um privilégio maior em ter menos carga tributária para a galera que se aposentou. Você tem mais casas, mais acessibilidade. Por quê? Na Flórida, geralmente, você tem a galera mais aposentada, aquele estilo de vida mais tranquilo. Então, a própria Nova York já é o Empire State, né? Então, assim, é muito dinheiro, é muita indústria, muita empresa. Então, percebe que quando você tem mais liberdade, mais independência dos estados, naturalmente você encontra o seu potencial. Se a gente tivesse, de fato, uma federação, a gente não precisa dividir o Brasil. Se a gente conseguisse dar aos estados mais independência e não tudo ir para Brasília, as coisas seriam diferentes. Aliás, quando você pensa no Senado brasileiro, o Senado, diferente, né, da Câmara, cada estado brasileiro tem 3 senadores. Só que olha que interessante, lá nos Estados Unidos tem essa conexão do senador com o seu estado. Aqui no Brasil não tem. Você vê lá uma porrada de senador indo para o Congresso, indo para o Senado defender o seu partido. É incrível como eu estou vendo alguns senadores, Rodolfo Rodrigues, por exemplo, que é um cara de um estado que agora está muito próximo de se tornar um estado extremamente próspero com petróleo. O cara passa a porra do dia inteiro dele falando de Bolsonaro, de não sei o que, de 8 de janeiro. Ele está cagando para o estado dele, que é extremamente pobre, né? Que tem aí agora a possibilidade de crescer com petróleo, e ele está cagando para isso. O negócio dele é ir lá e ficar fazendo briga política de direita, esquerda e tal. Ou seja, não há nos nossos senadores uma ideia de que você está lá para defender o seu estado, para empoderar o seu estado, para dar liberdade ao seu estado, para que ele possa desenvolver. Os nossos senadores estão lá literalmente fazendo briga política, fazendo um monte de coisa que não faz o menor sentido. Então, se a gente tivesse, de fato, mais Brasil, ou seja, se os estados tivessem mais independência política, mais independência econômica, certamente cada estado procuraria melhor a forma de investir o seu dinheiro. Quando você pega o Nordeste brasileiro, ele tem muito mais potencial de desenvolvimento do que o Sudeste brasileiro, do que o Sul. O posicionamento geográfico do Nordeste é absurdo. As belezas naturais do Brasil que fazem, né, que encantam o mundo, quase todas estão no Nordeste. Só que, ao mesmo tempo, a infraestrutura do Nordeste é uma merda, porque o governo central ele pega o dinheiro e fala, não, vamos investir no aeroporto de Congonhas, o aeroporto não é tão bom porque, de fato, teve privatização. E é por isso que eu falo muito para vocês, da gente privatizar mais, da gente tirar o poder de Brasília, que briga por interesses próprios e políticos, e dar isso lá na ponta. Pernambuco é um estado riquíssimo. Só que se você pensar, né, a Brasília não olha para Pernambuco. Brasília não olha para Amazonas, não olha para o Pará, não olha para Sergipe, não olha para Bahia. Então, quando você começa a centralizar demais o poder lá em Brasília hoje, que piorou quando a gente tirou a capital do Rio e jogou para Brasília, porque a gente criou, né, no meio do nada, toda a classe política que senta juntinha ali longe do povo. Então, quando a gente fala em dividir o Brasil por questões políticas, porque um é petista e o outro é de direita, é uma imbecilidade. A formação econômica do Brasil privilegiou demais o Sul. Se o Nordeste hoje precisa de Bolsa Família, tenha convicção que isso é porque o Sul brasileiro fez isso. Então a gente deveria corrigir da seguinte maneira: vamos dar mais independência aos estados. Eu não tenho dúvida que estados como o Ceará favoreceriam mais o turismo, favoreceriam mais o desenvolvimento local, infraestrutura local, e não ficaria jogando todo o dinheiro lá para Brasília, e lá em Brasília os caras definirem para onde vão botar esse dinheiro, pensando em eleição, em reeleição, em botar o filho, o genro. Então percebe, o Brasil ele tem essa disfunção muito
porque a gente não consegue olhar o país como um todo. E dividir é melhor. Democracia, caso você não saiba, a gente aprende que demo vem de povo, mas demo vem de distrito também. O que significa dizer que democracia é você descentralizar os votos e não concentrar o poder num lugar só. Então, da próxima vez que você cogitar falar que o nordestino ou o nordeste depende do sul do Brasil, pense que você pode ser o maior ignorante da mesa que você fala.